1 Samuel, capítulo 22, diz assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa noite tão especial, Pai. Esse dia que o Senhor preparou para nós, Senhor. Nós estamos alegres, Senhor, por estar na tua casa. Que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, e que essa palavra, Pai, encontre, Senhor, corações sedentos, terras férteis, Senhor. Que a semente da tua palavra venha gerar frutos, Senhor, em nome de Jesus. Me faz pequeno nesse altar, Senhor, usa a minha vida, os meus lábios, para a glória do teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração como igreja, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Toma o seu lugar, querido. E esse texto é um texto muito interessante, porque ele fala de um homem chamado Davi, um homem que era tido como homem segundo o coração de Deus, e que ele está enfrentando talvez um dos piores momentos da sua vida, que era um momento de caverna, que era um momento de isolamento, que era um momento de conflitos internos que todos nós passamos. Interessante que Davi, ele estava fugindo de Saul, e o principal propósito dele não era só fugir de Saul, era se esconder de tudo e de todos. Só que até nisso, quando o homem de Deus, a mulher de Deus, tenta se esconder, Deus faz com que essa caverna, Deus faz com que esse esconderijo se torne algo que marque a vida, algo que gere outras vidas também. Interessante que Davi vai para a caverna, vai se esconder, porque ele tinha muitas lutas e dificuldades. E esse texto é interessante que nós lemos aqui, fala que ele se retirou dali e foi se refugiar numa caverna chamada Caverna de Adulão. Talvez quantos que não estão aqui hoje, querido, que têm se escondido nas suas cavernas. Talvez a sua caverna pode ser o seu trabalho, pode ser a sua casa, quem sabe a sua caverna hoje pode ser o seu casamento, você está tentando fugir de muitas coisas no seu casamento. Quem sabe a sua caverna tem sido o seu ministério. Você tem tentado se esconder de tantas coisas que o Senhor tem chamado você para viver nesse momento. Mas eu creio que em nome de Jesus você veio nessa noite aqui e o Senhor vai te dar uma direção. Coisas grandiosas irão acontecer na sua vida, amém, igreja? Aleluia! E eu sei, querido, que o Senhor te trouxe aqui com esse propósito. É interessante quando nós olhamos, existe um texto muito verdadeiro chamado o Mito da Caverna, que relata a história de um grupo que eles nasceram, eles foram criados dentro de uma caverna. E esse grupo, eles entrava determinada hora, à luz do dia nessa caverna, e ali representava sombras na parede. E essas sombras faziam com que aqueles homens imaginassem gigantes. Aquela sombra que aparecia gerava medo naquelas pessoas que estavam dentro da caverna. E aquilo foi gerando todo dia, determinado horário, quando eles olhavam para a parede, era sombra de pessoas que estavam passando lá fora, de animais, situações que aconteciam lá de fora, mas eles não sabiam o que eram, e eles ficavam olhando para a parede, dizendo, ou interpretando, falando, o que pode ser isso, que animal é esse, será que nós vamos morrer aqui dentro? Porque eles foram criados dentro desse sistema chamado caverna, e qualquer luz que entrava ali, projetava na parede sombras, e aquelas sombras viravam fantasmas, monstros, viravam motivo deles ficarem com medo, se esconderem. Só que um belo dia, um desses homens que estava dentro dessa caverna, ele decidiu seguir essa luz, e ele foi em direção a essa luz, ele foi se aproximando, e quando ele consegue sair da caverna, a sua vista fica muito ofuscada, porque ele não estava acostumado com aquela luz, com aquela intensidade de luz, e ali ele fica por um momento, é igual quando você está no escuro e acende a luz daquele baque na sua vista assim, por algum momento ele fica com a sua vista meio turva, sabe, fica meio estranho, mas ele a sua vista começa a se adaptar com aquela iluminação, é igual nós que estamos aqui hoje, a nossa vista está adaptada com essa iluminação, e ele consegue então
observar, ele consegue entender, peraí, que mundo é esse? Que lugar é esse que eu não conheço, que eu não conhecia? Como assim? Aí ele vira para dentro da caverna e ele viu que a luz que batia nele projetava uma sombra lá exatamente onde eles ficavam. E ali aquele homem então, com muita alegria no coração, muito determinado, dizendo, eu vou voltar, eu vou falar com a minha família, eu vou voltar, eu vou falar com os meus amigos, eu vou voltar e eu vou contar tudo que tem aqui fora. Era totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos. Aqui fora tudo é lindo, maravilhoso, os homens, os pássaros, não era nada daquilo que nós imaginávamos. E o que acontece? Aquele homem então, ele volta para dentro daquela caverna, e quando ele volta para dentro da caverna, ele reúne todo mundo. Ele chama todo mundo, assim como um culto como esse, que você está aqui, você está em casa nos assistindo pela Atos TV, e o que acontece, querido, é que ele reúne todo mundo, ele começa a falar, gente, eu fui de encontro à luz, essa luz que entra aqui todos os dias, eu fui de encontro a ela, e não é nada daquilo que nós pensávamos, não tem monstros, não tem gigantes, não tem animal feroz, não, essas imagens que projeto aqui são pessoas que passam ali e fazem sombra. Há uma realidade totalmente diferente lá fora, e eu estou dizendo para vocês, é verdadeiro, e tem uma luz linda, maravilhosa, tem seres humanos, tem pessoas, tem tudo, é tudo lindo demais. E aquele grupo que estava ali começaram a olhar para ele, dizendo assim, endoidou o cabeção, deu ruim. Começaram a olhar para ele e falaram assim, tu tá maluco, tu tá doido, é lindo, é maravilhoso. Ele tentou contar para aquele povo, o que fizeram? Mataram aquele jovem. Mataram aquele homem que trouxe uma realidade de um ponto de vista que só ele tinha tido. E é exatamente o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, exatamente o que acontece na encenação desse teatro. São pontos de vista diferentes, são pessoas que foram chamados para a luz, mas que apenas estão dentro da caverna, recebendo um pouco dessa luz, com medo do que a vida pode proporcionar, com medo daquela sombra que está na parede, daquele trauma do passado, daquela palavra que foi liberada lá atrás, quando você era criança, daquela frustração no casamento, daquela frustração ministerial. Existem pessoas que entraram aqui hoje, estão nos assistindo também, que são pessoas que estão como esse homem, que ele teve o ponto de vista do que é estar fora da caverna. E ele tentou apresentar para aqueles seus familiares, seus amigos, e ele foi tido como doido, como louco. E o que fizeram com ele? Mataram ele. Quantas pessoas estão mortas hoje, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida? Quantas pessoas que abandonaram, querido, aquele projeto que tinha desde a juventude, da adolescência, aquela palavra que recebeu, aquela profecia que recebeu da parte do Senhor, mas que abandonou, sabe por quê? Porque escolheram voltar para dentro da caverna, escolheram se esconder numa caverna, escolheram deixar ali os seus talentos, os seus dons, os seus chamados, deixaram de lado, tiveram um dia um encontro com a luz, tiveram um dia um encontro com Jesus. É muito bom. Quem não tem história, querido, é complicado. Eu sei que todo mundo tem história aqui para contar, mas eu não posso ficar vivendo de uma história do passado que foi bom, que foi maravilhoso, que foi lindo, sendo que nesse momento eu tenho a oportunidade de escrever uma nova história na minha vida, de sair da caverna e viver os propósitos de Deus para a minha vida. Eu quero dizer para a igreja que está aqui, para você que está nos assistindo também, eu quero declarar sobre a sua vida, querido, saia dessa caverna, tem uma luz que está te chamando, tem uma realidade a ser apresentada para você. A vida não é isso que você está pensando, tem algo muito maior por trás disso. O Senhor está querendo revelar para você, existe uma palavra que quer se revelar no teu coração, e que se você permitir, em nome de Jesus, nessa noite, você vai sair daqui com um ponto de vista diferente, você vai voltar enxergando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quantos querem sair dessa caverna? Quantos querem enxergar essa luz? Aplauda o nome do Senhor, igreja. Oh, em nome de Jesus. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão te aprisionando. Ah, pastor, a minha realidade é muito triste, a minha casa, a minha família, o senhor não sabe o que eu já passei no ministério A, no ministério B.
O Senhor te trouxe aqui para que você possa permitir experimentar uma visão, um ponto de vista diferente, pensar fora da caverna. Não é pensar fora da caixa, mas é pensar fora da caverna, querido. Quando você pensa fora da caverna, você começa a entender e dizer, não, peraí, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Então aquele que te gerou, aquele que te criou, aquele que te formou, querido, ele tem um propósito, ter lançado você para essa terra nesse período, nesse ano de 2024, nessa geração. E o que você tem feito de diferente? Em que você tem se posicionado, querido, para cumprir um propósito? Quando eu olho para Davi, um homem que estava se escondendo de Saul, Saul era rei, Saul tinha autoridade, Saul tinha um exército. Davi vai para a sua caverna, Davi vai para as suas dificuldades, as suas limitações. Era muito melhor se esconder do que ficar vulnerável. Eu sei que vai haver momentos, querido, que você vai querer se esconder de determinadas lutas, sim, eu entendo, mas quando ele se esconde, a sua família vai junto com ele. Saul dá ordem para mais de 3.000 soldados, querido, perseguir Davi. Só que Davi estava naquele contexto, se escondendo, fugindo, preocupado com a morte, preocupado com tudo de ruim que poderia acontecer, querido. E Deus fala assim, você está se escondendo? Então eu vou mandar para aí homens com mais problemas do que você, para você entender o que eu tenho para fazer na sua vida. Querido, aquele que tem chamado, aquele que é escolhido, ele pode ir para onde for. Deus já mandasse pessoas com circunstâncias, situações muito piores, para mostrar, você está vendo esse problema? Você está vendo essa dificuldade? Eu estou mandando para ir, para você dar uma palavra. Como é que eu vou dar uma palavra para alguém, se eu estou numa situação muito ruim, de fugitivo, de esconderijo? Irmãos, a gente tenta às vezes. Minha filha entrou na academia e falou, pai, vamos? Falei, vamos. Tá, glória a Deus, aleluia. Tá quase fechando aqui o terno. Cadê o irmãozinho, o menininho? Saiu, não tá aqui não, né? Vou fechar o botão aqui para não voar na testa dele. Pera aí. E eu tô na academia, discretinho, bonezinho, fazendo uma esteirazinha. Quem gosta de academia, gente? Levanta a mão. Jesus, dá ânimo para esse povo, Senhor. Foi difícil para mim entrar nessa caverna, gente. Foi difícil para mim entrar, mas eu entrei nessa caverna da academia. Eu falei, vamos lá. E eu tô lá, falei, discretinho, falei, glória a Deus, aleluia. Falei, botei o celular para vibrar, virei, botei lá. Vamos supor que isso aqui é o aparelho, o negócio parece uma máquina cheia de botão. Falei, meu Deus, o menino faz isso, faz aquilo. Ele foi embora. Falei, e agora? A esteira parada, falei, Jesus. Aí apertava um botão, apertava outro. Aí tem uma hora que o negócio começou a andar e eu tô lá andando. Aí chega uma senhora do lado aqui assim, eu falei, glória a Deus, vou ficar quietinho na minha. Sabe aquele dia que você quer ficar quietinho? Eu falei, glória a Deus, aqui ninguém sabe que eu sou pastor. Boné, e eu tô lá, de repente passa uma menina da academia, que quando eu fui fazer lá a inscrição, recepcionou e tal. Ô pastor, tudo bem? Como é que você está? Falei, tudo bem, graças a Deus. Aí a senhora que estava do lado olhou assim e falou assim, você é pastor? Sabe aquele olhar assim, você é pastor? E ela começou a me contar a história dela. E eu falei, pastor, estou passando por isso, esse é o pior momento da minha vida. Olha só como é que Deus é bom, né? Colocou um pastor do meu lado na academia, né? Ai, Jesus, glória a Deus. Irmão, era para me ficar 15 minutos, eu fiquei 1 hora na esteira. Só conversando, a hora foi passando, ela foi falando, falei, minha irmã, não sei o que, eu moro lá no Caleme, falei, mesmo, nós temos uma congregação no Caleme, irmã, Caleme, eu falei, eita glória, eu fui ministrando ali, falei, Jesus, e Deus falando assim, tá vendo, filho, você pode tentar se esconder, você pode ficar quieto, você pode botar um boné, eu vou mandar pessoas com situações, com problemas que você jamais imaginou. Amados, eu pude conversar com aquela mulher, ministrar, porque a gente só fala daquilo que está no nosso coração, e eu pude liberar uma palavra para ela, ela falou assim, qual os dias que você está aqui mesmo, qual dia?
Qual dia que você está aqui, eu quero voltar, porque naquela conversa o Espírito Santo foi movendo, sabe? Aquela mulher começou a chorar, eu falei, Jesus, vão achar que eu estou falando alguma coisa com essa mulher, e ela chorando na esteira, e eu ministrando em nome de Jesus, quase que eu parei para orar, mas se eu paro para orar ali, eu ia cair, ia ficar feio, né, irmão? Na esteira, a esteira estava movimentando, mas o que eu quero dizer para você, querido, que às vezes a gente vai tentar estar em situações onde a gente quer só o silêncio, aonde só quer só a privacidade. Davi só queria se esconder na caverna. Deus falou, você quer se esconder? Se prepare, irmão. Mandou para lá 400 homens com problemas. E se tem uma coisa que fere a honra de um pai, de família, de um homem, é quando ele está endividado. É quando ele não tem dinheiro. O texto deixa bem claro, querido, que ali eram homens que estavam amargurados de espíritos. Eram homens que se achavam endividados. Amado, se tem uma coisa que é horrível, é quando você está endividado, você tem família, você tem filho, e você não consegue honrar com o seu compromisso. Aqueles homens falaram assim, eu vou fugir, eu vou sair, eu quero sumir. Quem sabe muitos deles, o cobrador ia lá na casa dele naquele dia. Ele chamou a esposa e falou assim, eu estou saindo, eu vou sumir. Se alguém me procurar, fala que você nem sabe para onde eu vou. E com certeza algumas mulheres ali, esposas, filhos, não sabiam mesmo para onde aquele pai tinha ido. E o que acontece, querido, que Davi estava na caverna. Poderia ter entrado irmãos, mas Deus mandou 400. Você imaginou 400 homens? O texto, ele deixa bem claro para mim e para você, querido, que estava em aperto, endividado, todos amargurados de espírito. Todos. Se tem uma coisa que é feia, é homem amargurado. De espírito, então, querido. Pensa numa pessoa bronca. Tem alguém na tua família que é assim? Alguém que é difícil dar um sorriso. Alguém que é difícil você até acessar, até abraçar para dizer eu te amo. Aquela pessoa broncona, sabe, fechadona. Esses homens estavam amargurados. E eu fico imaginando que chegou 1, 2, 3, 100, 250, 300, 350, 400. Davi ficou olhando aquilo e falou assim, pai, com certeza Davi foi até o pai dele. Pai, foi o senhor que chamou esses homens para cá? Alguém falou que hoje ia ter culto, alguma coisa aqui, pai? Aí eu fico imaginando aqueles homens assim, parados com a mão no bolso, né? Barbudão, olhando para Davi. Ai, Davi, o quê? E aí? Fala alguma coisa para a gente. E aí, libera uma palavra para a gente aí. Faz alguma coisa, eu estou endividado. Faz alguma coisa, eu estou amargurado. Eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais a minha história. E Davi olhando aquela situação, falando assim, Deus, espera aí, se eu tenho um problema, o problema desse cara é muito pior do que o meu. Aqueles homens estavam a ponto de entrar numa depressão, querido, porque a amargura de espírito e inconstância gera uma depressão. A tristeza constante gera uma depressão. E o que acontece então? O texto diz que Davi está fugindo, chega a 400 homens, e agora? Não dava nem para ele sair. Fechou a boca da caverna. Davi, ou você se posiciona para aquilo que Deus te chamou, fala para quem está do lado assim, ou você se posiciona para aquilo que Deus te chamou, ou Deus vai enviar situações, circunstâncias para você liberar uma palavra de vida. Você está entendendo? Você pode tentar se esconder em alguns ambientes, querido. Você está lá, ninguém vai ver, ninguém sabe, eu estou aqui quietinho. Daqui a pouco vai ter alguém falar, eu te vi. Tu é lá naquela igreja da Barra. Eu te vi. Eu vi uma foto tua. É tu mesmo, é tu. Meu Deus do céu, agora não, Senhor. Faz uma oração. Libera uma palavra. Sabe, em algum momento Deus vai te usar enquanto você ficar tentando se esconder, querido. Enquanto você tentar ficar dentro da caverna, chegou uma hora que não tinha mais como sair. Davi, ou você lidera esses homens, ou você morre aqui dentro, porque eles vão te matar. Quando você está num ambiente de alegria, de comunhão, é maravilhoso. Agora, num ambiente onde um olhava para o outro, irmão, aqueles caras bravos, endividado. Fico imaginando o papo deles. Rapaz, eu estou devendo 2 mil. 2 mil? Eu estou devendo 20 mil, rapaz. Tá doido, isso aí não é nada.
O que tu está fazendo aqui com 2.000? Já viu que na igreja é assim, né? Sempre um quer contar, parece que o problema do outro está sempre maior, né? Não, estou com um problema nessa área no casamento. Isso aí é fichinha, você não sabe de nada. O meu, pai, é isso, é isso, é isso, é isso. E a gente começa a comentar, né? Parece uma disputa de problema. Quem tem mais problema? Normal, porque é aqui que a gente tem que derramar isso tudo mesmo, querido. Eu não posso pegar isso como um troféu. Tem gente que pega problema e fala, meu Deus, eu estou com essa luta já. 30 anos passando a mesma luta. Tem alguma coisa muito errada contigo, querido. É o sangue dele mesmo, barão. Tem luta que... As lutas que vêm, elas precisam ser passageiras. Passageira, vai passar. Agora tem uns crentes aí que eles estão morrendo afogados assim, ó. Vai embora. Não está reagindo, não está clamando. Como é que você está, irmão? Eu não estou bem não, na minha vida, uma dificuldade, uma luta. Está sempre ruim. O que você está fazendo, querido? Em que você está movendo? Como é que você está? Não, estou em depressão, estou triste, estou amargurado. A palavra nos ensina a sempre estarmos em movimento, sempre clamando ao Senhor, sempre buscando. O salmista nos indica, nos direciona, nos ensina que ao Senhor eu ergo a minha voz, eu vou clamar. Davi, ele faz o que? Ele clama ao Senhor. Senhor, o que eu vou fazer com esses 400 homens? A minha vida está arrebentada, eu não tenho nada para oferecer para eles. E Deus falou assim, abra a tua boca, eu vou te encher. Parece que a gente precisa ficar armado até os dentes sempre, para quando alguém pedir você ter munição para dar. Não, vai ter dia que você não vai ter munição, e que você vai precisar gritar pelo Senhor, Senhor me ajuda. Vai vir, sabe, quando você abrir a sua boca, vai vir palavras para os seus lábios, vidas serão tocadas, pessoas serão libertas, sabe, do vício da droga, serão libertas do suicídio, em nome de Jesus, querido. Você vai liberar uma palavra, vidas serão impactadas, transformadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Davi estava com 400 homens. No pior momento, querido, pode se preparar que Deus irá enviar pessoas e situações. Vai ter cena nessa semana que você vai lembrar dessa palavra, é a caverna, bem que o pastor falou. Você vai estar no teu contexto lá, em ambiente, talvez fora da cidade, querido, e as pessoas vão chegar perto de você dizendo assim, está tudo ruim para mim, nada está dando certo. E falar assim, agora é a minha oportunidade. Para mim também não está legal, para mim também está muito difícil, mas eu vou liberar uma palavra. Eu quero orar pela tua vida. Busca o Senhor. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu quadro. Não é porque você não está bem que você precisa despejar em cima das pessoas as tuas dificuldades e problemas, não. Aprenda isso, que quando mais você ministrar, a palavra do Senhor nos ensina, quanto mais eu abençoo a vida de alguém, é o quanto eu sou abençoado. É quanto mais eu me preocupo com alguém, é quanto mais eu oro por essa pessoa, mais o Senhor me abençoa. Você precisa entender, querido, que o Senhor te chamou e te colocou nessa terra com esse propósito. O texto diz, na terra dos viventes, a ti eu clamo, Senhor, tu és o meu refúgio. É nessa terra. Tem gente achando, não, quando eu chegar no céu, pastor, eu vou pregar o evangelho muito, lá eu vou ganhar muita alma. Para com isso, irmão. É aqui na terra, é agora. Dá uma cutucada nesse irmão e fala, é agora. O texto diz que Davi se torna chefe deles. Davi se tornou o chefe deles. Um cara que estava arrebentado emocionalmente, um cara que estava praticamente com medo da morte, se tornar chefe, sabe por quê? Porque quanto maior as promessas de Deus na sua vida, querido, maior serão as perseguições. Esteja preparado para elas. Parece que ser crente, né, você está isento de problema. Não, quanto maior as perseguições lá fora, na tua casa, na tua família, quanto maior as dificuldades que você enfrentar, seja financeira, emocional, quero dizer, querido, se prepare, a promessa ainda está de pé e ela vai se cumprir na tua vida. Você crê nessa palavra, querido? Só se você crê, aplauda ao Senhor, vai. Oh, aleluia. Creia nessa noite, querido. Clame ao Senhor. Depois que você clama ao Senhor dentro da caverna, sabe qual é a tua posição? O Salmo 142, versículo 7, que fala: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Você entrou aqui, querido, a sua vida está passando, a sua alma está lá no cárcere. É como você está de corpo presente, mas a sua alma aprisionada. Você não consegue dar o passo para romper. Você não consegue viver os sonhos de Deus para a sua vida. Você não consegue sair dessa caverna.
Estão falando para você, servir Jesus é bom. Jesus cura, faz milagres, sinais e maravilhas. A palavra dele é poderosa. E você está assim, é mesmo. Mas isso não acontece comigo. É mesmo, mas eu não estou vendo isso acontecer. Sabe, a graça, o amor, os milagres do Senhor acontecendo diante dos teus olhos, mas você não está vendo, porque a tua alma está no cárcere. Você só está vendo como aqueles homens que estavam dentro daquela caverna. A sombra está gerando medo no teu coração. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para tirar a tua alma desse cárcere, te tirar dessa caverna, porque quando você sair da caverna, os propósitos de Deus vão começar a se cumprir na sua vida. Levanta essa tua mão de profeta se você crê nessa noite, querido. Deixa eu ser profeta na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus tudo aquilo que tem tirado a tua paz, inquietado a tua alma, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem impedido você de enxergar os milagres de Deus, aquilo que tem feito você entrar e sair desse lugar, querido, e não ver o mover de Deus na sua vida, não conseguir enxergar Deus agindo, não conseguir entender as promessas de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus, essas cadeias caindo por terra agora. Eu quero declarar no nome de Jesus, os teus olhos serão abertos, você não vai mais comer pela mão dos outros, mas você vai enxergar. As suas mãos serão mãos que vão tocar em vidas, as suas mãos serão levantadas sobre o teu bairro, a tua cidade, e pessoas serão curadas. Pessoas agora que estão pensando no suicídio, as tuas mãos levantadas, a vida vai voltar a reinar. Eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre a sua vida, você que está aqui em casa, eu profetizo em nome de Jesus, todo esse cárcere agora cai por terra. Todo esse cárcere cai por terra e você está livre. A sua alma está livre para desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Aleluia! Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Você não vai andar mais como religioso, querido, preocupado. Às vezes você está aí já, o culto não acabou ainda. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu tenho que ir embora ainda. Querido, muitas pessoas tiveram livramentos, querido, porque estavam num culto como esse. Muitas pessoas se precipitaram na sua saída de um culto, querido, e aconteceu tanta coisa. Sabe por quê? A gente está perdendo a reverência com as coisas de Deus. A gente está achando que é mais importante ir para casa dormir, porque tem que trabalhar no outro dia, do que sair daqui com uma palavra, querido, que vai livrar você de muitas coisas durante essa semana. Sabe, Deus está tirando a tua alma desse cárcere em nome de Jesus. Você não vai entrar aqui mais como religioso. Você vai ter prazer nas coisas do Senhor. Você vai ter prazer na lei de Deus. Você vai ter prazer em participar de um ministério. Você vai ter prazer em estar membrado em uma igreja, criando raízes, sabe, trabalhando e cumprindo o chamado que Deus tem na sua vida. Se você pudesse entender, querido, agora, se você pudesse enxergar com os olhos da fé, essas cadeias caindo por terra, querido. Aquilo que te aprisionava, aquilo que te tornou um religioso, está indo embora em nome de Jesus. Deus está te chamando, saia dessa caverna. E quando eu olho para a vida de Davi, que foi para a caverna com o propósito de se esconder, e Deus falou, eu estou mandando homens problemáticos para ir. Eu estou mandando pais de família. Quantos pais de família estão aqui hoje, querido? Você tem almejado um casamento abençoado, você tem almejado uma vida financeira próspera. Não é pecado em nada disso. Você tem almejado ter filhos abençoados. Mas eu te pergunto, querido, aonde você tem edificado a sua casa? Aonde você tem edificado a sua casa? O quanto você tem buscado a Deus para isso acontecer? Você quer uma esposa abençoada, você que é pai aqui, você que é casado, mas o quanto você tem se posicionado como marido, um homem de Deus, um homem que ora, um homem que zela pela sua família? Sabe, todos os dias o inimigo ele prepara um bando do inferno para tentar te atingir a sua casa, porque se ele atinge o teu coração, querido, com o pecado, com a prostituição, com a pornografia, com a traição, querido, ele consegue ter acesso à sua casa, à vida dos seus filhos, à vida da sua esposa. Se posicione hoje como um sacerdote. Esse domingo é o domingo que nos faz refletir que tipo de pai eu tenho sido, que tipo de homem que eu tenho me posicionado nesse tempo agora. Será que Deus tem se agradado de mim? Mas eu sou pecador, sou falho, sim, querido, mas lute para que esse pecado, querido, venha a ser derrotado em nome de Jesus, para que você possa vencer todos os prazeres da carne e entender que essa caverna vai acabar. Caverna para muitos aqui são pecados ocultos que você acha que está conseguindo esconder da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos.
Mas Deus está te dizendo, eu quero te tirar dessa caverna hoje. Essa pornografia não vai te matar, tem um céu te esperando. Tudo aquilo que está te dominando, que está te afastando de Deus, o Senhor te convida nessa noite, sai dessa caverna. Sai, para de ficar olhando dentro da caverna e achando, é tudo muito difícil, para mim não dá, é complicado, como eu vou fazer isso, como eu vou romper nessa área? Não deixe, querido, em nome de Jesus, querido, que essa caverna venha te matar. Hoje nós estamos dentro desse ambiente aqui, a gente pode simbolizar isso aqui como uma caverna, querido. A gente corre para cá mesmo para adorar, para chorar, para ouvir uma palavra, e nem sempre a palavra vai ser muito boa para o nosso ego, mas a palavra vai vir para mexer com a gente mesmo, sabe, para curar feridas. Mas pode ter certeza que daqui a pouco nós vamos sair para a nossa casa, para o nosso dia a dia, e se prepare que você vai ser uma ferramenta poderosa de Deus lá fora. Você vai sair dessa caverna que te aprisiona, essa tua alma angustiada, esse teu medo de avançar. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, não, quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, mais as lutas se levantam. Isso é mentira do inferno. As lutas podem até se levantar, mas eu quero dizer que tem uma palavra que garante que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cadê o povo que é mais vencedor nessa terra? Cadê o povo que é mais que vencedor? Uou! Você é mais que vencedor. Para de querer colocar os obstáculos, as dificuldades acima, querido. O nosso Deus é muito poderoso. E o que acontece nessa história, querido? Que esses 400 homens, Davi começa a liderar. Davi toma a posição de líder. Amados, é tremendo demais. Homens sem esperança, homens desacreditados. Esses 400 homens se tornaram os valentes de Davi. E depois você vai ter uma lição em casa para você estudar. Procure saber quem foi os valentes de Davi. Eram homens que davam a sua vida em prol do rei Davi. Porque tudo que eles viveram, eles falaram assim, não, peraí, nós chegamos arrebentados e destruídos. Por isso que eu falo, dá valor, querido, ao teu pastor, dá valor à tua liderança, dá valor a homens, querido, que estão aí, sabe, dando a sua vida, para ver você firme na presença de Deus. É o que eu falo, querido. Eu converso com alguns pastores amigos, eu converso com algumas ovelhas que fazem parte de outro ministério, eu falo assim, dá valor ao teu pastor, cara. Sabe por que um pastor está livrando uma alma do inferno? Quem salva Jesus mas o instrumento para isso acontecer é um pastor, é um líder. Você que é membro, você que é cristão, querido, pode ter certeza que almas vão te procurar. E eu tenho certeza que pessoas vão procurar falar assim, poxa, muito obrigado porque um dia você liberou uma palavra sobre a minha vida. Aleluia. E livrou a minha alma do inferno. Dê valor aos teus amigos, pessoas que às vezes te mandam lá aquela figurinha, dizendo, bom dia, Jesus te ama. Aquele vídeo que às vezes você não quer ver, dê valor a isso, querido. Porque são pessoas que estão voltando para te agradecer. São pessoas que estão voltando para dizer assim, muito obrigado, porque um dia eu estava arrebentado, destruído, e eu recebi uma palavra da tua boca e aquilo mudou a minha história. Comece a valorizar mais ambientes como esse. Se tem uma coisa que Davi fala, querido, que ele amava a presença, a casa do Senhor. Não troque esse lugar, esse ambiente, essas 2 horas, 1h30 que seja, por nenhum lugar nesse mundo. Priorize isso na sua vida, querido. Pode ter certeza que isso vai mudar a sua história. Quantas palavras você já recebeu? Quantas vezes talvez pessoas que entraram aqui estavam a ponto de tirar sua própria vida, receberam uma palavra. Em nome de Jesus, querido. Nós precisamos começar a entender, querido, aquilo que Deus nos chamou para viver nesse tempo. Davi se posiciona como líder. 400 homens têm a sua história transformada. Eu não olho para ninguém e falo assim, não, mas um deles saiu triste, saiu com ciúme, porque o outro, ele começou a se aproximar mais de Davi. Um deles ficou em depressão, não. Diz que todos eles se tornaram os valentes de Davi. É claro que alguns sobressaíram mais porque serviram mais, treinavam mais, buscavam mais, estudavam mais. Mas com certeza Davi olhava para eles com o mesmo olhar, querido. E diz que esses valentes de Davi, querido, eles lutavam, eles davam a sua vida em prol da sua liderança. Eu não quero que você dê a sua vida em prol do seu pastor aqui, não. Mas eu quero que você dê a sua vida em prol do Evangelho de Cristo. Aleluia. Em prol do reino de Deus, querido. Lute com todas as tuas forças, querido. Lute com todas as tuas forças. O reino dos céus, querido, você consegue ganhar ele com esforço. Você vai conseguir ganhar com esforço, com lágrima, com dificuldade. Vai ter dia que você vai falar assim, eu estou na caverna, Deus vai mandar alguém, querido, com uma situação pior do que você. Você vai receber uma mensagem, você vai ver um vídeo, alguma coisa vai acontecer. Então nessa noite o Senhor te chama para sair dessa caverna.
Caverna que gera medo. Caverna que eu estou sempre me alimentando pela mão dos outros. Que eu estou sempre andando pela fofoquinha alheia que falaram no corredor de não sei de onde. Se tem um lugar que o diabo quer te ferir, é aqui dentro, irmão. E às vezes você está tomando tantas inverdades como verdade, mastigando e engolindo. Quantas coisas você já recebeu, ou que você ouviu falar? Tu ouviu falar? Tu ficou sabendo o que falaram de você? Quantos estão lá fora, arrebentados pela religiosidade? Arrebentados. Mas eu creio que nesse tempo Deus nos chama para nos posicionarmos diferentes, querido. Nós vamos atrás desses que estão dentro da caverna. Nós vamos alcançar aqueles que precisam de uma palavra. Sim, querido. Sim, nós vamos, querido. Nós vamos alcançar no poder do nome de Jesus. Se tem alguém nos assistindo aqui agora, que está dentro da caverna, machucado, arrependido, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a sua vida. Chegou um tempo novo para você, para a sua história. Falo nessa câmera aqui, estenda sua mão para cá, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar que todo esse tempo de caverna acabou. Você é um valente Davi, você é um homem, uma mulher de Deus. Deus te chamou para você reinar nesse tempo, para você se levantar, porque aquilo que você vai viver é poderoso. Esse espírito de morte vai embora agora. Essa enfermidade, essa ferida na alma, aquilo que a religião causou em você, eu declaro em nome de Jesus, vida. Nós profetizamos como igreja. Vira a câmera para lá, Diego, por favor. Tem uma igreja orando por você. Tem uma igreja orando por você. Está mostrando aqui agora nessa câmera, tem uma igreja orando por você. Você está vendo aquela mão levantada, aquela está orando por você. Em nome de Jesus, chegou vida na sua casa, chegou alegria na sua casa, e a igreja vai glorificar o Senhor, porque os resultados virão. Os resultados virão. Em nome de Jesus.